Aleluia. Você que pode, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 2, no verso 18. Aleluia. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração há alguns dias, quando eu pedi algo, em especial para o culto de hoje. E o Senhor falou fortemente no meu coração através dessa palavra. E diz assim: porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ele ainda jovem. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. A história de Samuel é uma história muito bonita, Nós sabemos que Ana entregou Samuel devido a um propósito que ela tinha feito ao Senhor. E desde pequeno, desde que Samuel havia já desmamado, da sua mãe Ana, ela passou, a entregar. Samuel passou a viver ali com o sacerdote Eli. E nós vemos ali que Samuel era temente ao Senhor. A palavra fala que mesmo ele sendo jovem, ele já ministrava perante o Senhor. Só que a palavra fala lá no verso 12, porém os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Então entenda o cenário. Samuel, ele foi entregue ao Senhor para morar com o sacerdote Eli. Eli era sacerdote e os seus filhos serviam ali no templo. Os seus filhos eram sacerdotes, serviam, tinham uma série de atividades, de afazeres para que o culto acontecesse. E Samuel, ele morava ali com o sacerdote Eli. Só que a palavra fala que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Ou seja, eles tinham atividades ali, eles exerciam serviços ali no templo, mas a palavra fala que eles não conheciam ao Senhor. E era nesse cenário que Samuel, ele estava ali inserido. E a palavra fala que mesmo assim, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. E eles eram sacerdotes. Você fala, mas por que eles não conheciam ao Senhor? A palavra conta que os filhos de Eli, eles se apropriavam, ou seja, eles pegavam a melhor parte das ofertas para eles. Então imagina que o povo ia lá e entregava oferta, entregava sacrifício, e aí os filhos de Eli, que eram sacerdotes, pegavam a melhor parte, a parte que era do Senhor, para ele. Então isso era um grande pecado para o Senhor. Mas diante desse cenário, a palavra fala que Samuel, ele ministrava perante o Senhor. E ali eu já entendo que os filhos de Eli, eles faziam as atividades sacerdotais, eles estavam ali no templo, eles tinham uma série de atividades, mas ainda assim eles estavam pecando. A palavra diz que eles não conheciam o Senhor. Então você, jovem, que faz atividades no templo, que canta, que dança, que serve, ou você, irmão, que limpa a igreja, que serve o templo de alguma maneira, as atividades do sacerdócio, as atividades na casa do Senhor não anulam uma vida de santidade, não nos eximem de uma vida de oração. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas eles não conheciam o Senhor. E aí nós vemos aqui na palavra que Eli era consciente do pecado dos seus filhos. Eli, ele sabia exatamente o que os seus filhos faziam de errado. Mas quando nós lemos a palavra, nós vemos que a repreensão de Eli era uma repreensão branda, era uma repreensão pacífica. Então eu já quero falar para você, pai, quando tiver que repreender, repreenda o seu filho. Quando tiver que orientar, oriente o seu filho, porque a palavra diz que uma repreensão branda levou à morte, uma repreensão pacífica levou à destruição de um lar, porque nada fica oculto ao Senhor. E vocês, jovens, se você tem um pai que repreende, um pai que ensina, um pai que castiga, significa que você tem um pai e uma mãe que te amam, um pai e uma mãe que quer te levar para o céu, um pai e a mãe que não quer te destinar para a morte. Então, quando você for repreendido pelo seu pai e pela sua mãe, entenda que eles querem te levar para a vida. E aí nós vemos ali que a repreensão era uma repreensão branda, e isso levou à morte dos filhos de Eli.
E nós vemos que lá no verso 26 fala assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor. Então entenda essa situação. Ele morava numa casa onde havia sacerdotes que serviam no templo. Ele servia ali, Samuel, sob a orientação do sacerdote Eli. Era um cenário que a gente via de pecado, um cenário que não agradava ao Senhor, mas mesmo assim a palavra fala que ele ia crescendo e se fazia agradável ao Senhor. E o Senhor ministrou ao meu coração que não importa, jovem, não importa o cenário que você está inserido. Aqui nós vemos uma família que era disfuncional, uma família que estava no templo, mas o coração não estava verdadeiramente nas coisas do Senhor. E talvez você esteja inserido numa família que às vezes o seu pai ou sua mãe não serve ao Senhor, ou às vezes você está inserido numa família que os pais até vêm para a casa de Deus, mas que não estão no coração do Senhor. Ou às vezes você está num cenário, numa escola, numa faculdade, num curso, onde as pessoas não temem ao Senhor. Eu quero que você siga o exemplo de Samuel, que diz que ele crescia e fazia-se agradável. Não importa o cenário a qual você está inserido, jovem, não importa se a sua família é uma família disfuncional, que talvez não sirva ao Senhor de todo o coração, é possível que você cresça, é possível que você floresça, é possível que você frutifique no Senhor, independente do ambiente a qual você está, assim como o jovem Samuel. Aleluia. E a palavra fala, além de tudo isso, que Samuel, ele crescia perante o Senhor. Nós vemos aqui que Samuel era alguém obediente, e é um princípio que o Senhor honra, que o Senhor valoriza: pessoas, servos, filhos obedientes. E como que a gente pode ver isso aqui nessa passagem? Nós vemos que o Senhor chamava Samuel e falava: Samuel, e ele respondia: eis-me aqui. Mas Samuel não conhecia, ele não sabia que era Deus falando com ele. Ele achava que era o sacerdote que estava falando com ele. Então imagina que mesmo ele sabendo que ele morava na casa de alguém que não temia o Senhor, que era pecador, que escondia o pecado ali dos filhos, quando ele foi chamado e ele achou que era o sacerdote que chamava, ele falava: eis-me aqui, eis-me aqui. O que eu quero te dizer, jovem, seja obediente à sua liderança, ao seu pastor, aos seus pais, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda às vezes, apenas obedeça. Samuel, mesmo sabendo a vida de Eli, que compactuava com o pecado dos filhos, que repreendeu os filhos de maneira branda, ele simplesmente falava: eis-me aqui, Senhor. Se você não é capaz de honrar, de obedecer a quem você está vendo, a quem Deus colocou para te instruir, para te orientar, para te ajudar, como seus pais, como que você vai orientar o Senhor, aquele que você não vê? Então, que você possa obedecer. Então, aqui, era essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e essa obediência de Samuel levou à honra. Nós vemos que a obediência traz honra. A palavra fala lá no verso 20: e todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de chamar a jovem Gabi, que vai estar orando ao Senhor. Glória a Deus. Não importa, queridos, o cenário que você está inserido, entregue-se ao Senhor. Seja agradável ao Senhor. Cresça, jovens, frutifique no Senhor. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Pode se levantar e vamos orar. Ore junto comigo. Erga suas mãos, feche seus olhos e, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais um dia, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui nos seus átrios, Pai, podendo te louvar, podendo engrandecer o teu nome, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem falado nesse lugar, Pai, porque o Senhor já tem feito presente aqui, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, flua sobre esse lugar, Jesus. Usa a vida de cada jovem aqui, Pai. Nós sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, que o Senhor usa do menor ao maior, Pai.
Pai, nós cremos que o Senhor ainda vai fazer grandes coisas sobre esse lugar, Jesus. Pai, nós sabemos que o Deus que nós servimos, o Deus que operava no passado é o Deus que opera hoje, Jesus. Pai, por isso nós temos expectativas para o que o Senhor vai fazer nesse lugar, Pai. Pai, opera, Jesus. Usa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Pai, encontre em nós, Pai, coração contrito, Pai, um coração sedento por Ti, Pai, por mais da Tua presença. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.